Ontem, é isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, ele é presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e integrante do Supremo Tribunal Federal. Ele estava numa conferência e ele soltou a seguinte situação. Na declaração dele lá, ao discursar nesse seminário, o seminário chama STF em Ação. Né? O tema foi o guardião da Constituição e a harmonia entre os poderes. Aí o ministro, na fala dele, ele disse o seguinte: ainda tem muita gente para prender e muita gente para multar, muita multa para aplicar. O que aconteceu? Eu vou situar você e nós vamos colocar um trecho aqui das falas dos ministros. Antes do Alexandre de Moraes, quem discursou foi o ministro Dias Toffoli. Aí ele falou e citou a questão da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e diz que por lá a lei está funcionando ainda, mesmo depois da invasão, já de bastante tempo da invasão. Aí em seguida, o Moraes foi discursar e nós vamos ver aqui em um minutinho as falas dos ministros com a edição da nossa equipe aqui. Vamos acompanhar. Para não dizer que eu não falei do Brasil, vou falar dos Estados Unidos da América. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão. Então, são dados dos Estados Unidos da América. Nós temos que não transigir com a desinformação. Muito obrigado. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Minutos. Repita. 7h40. Eu já vou começar com você, Kim Rafael, que falou repita. E o ministro Alexandre de Moraes, ele falou com certa... Deixa eu tentar achar a palavra correta aqui, Kim. Ele teve prazer em falar essa fala, que ele falou com entusiasmo, muita gente para aprender, como se isso fosse uma coisa bacana. É bacana nessa altura do campeonato? O Olavo de Carvalho tem uma frase aqui, me perdoa a palavra, mas não custa lembrar. Sorriso de deboche é argumento de puta. A gente vê ali um sorrisinho de deboche, um sorrisinho, aquela coisa, tem muita gente para prender, né? O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal foi um congresso, um evento da própria instituição que tem aí como premissa maior a garantia, né? A guardiã da Constituição Federal. E é uma ameaça, de tom sobre tom, sempre atrás de ameaças. E eu acho que é isso. O nosso Brasil hoje vive, infelizmente, uma ditadura do judiciário. Isso é evidente. Porque quem manda lá são esses ministros, sobretudo o Alexandre de Moraes. Nós temos medo de falar, de pensar, de tentar agir de alguma forma, tentar se manifestar, porque o povo só tem isso, né, para agir de alguma forma, se manifestar. É claro e é evidente de que atear fogo e depredar patrimônio, isso é crime e precisa ser responsabilizado. Agora, comparar Capitólio com o que está acontecendo no Brasil, manifestações em frente ao TG, né, por exemplo, em frente aos quartéis, isso é ridículo. É completamente distinto uma coisa da outra. E, claro, é ameaça. Então, assim, o povo que está hoje na frente dos quartéis, se cuidem. Os próximos serão vocês. Se cuidem. Essa é a ameaça. Então já está escrita já e só não vê quem não quer. Ângelo? O Olavo de Carvalho, citado pelo nobre Kim, é aquele que falou que refrigerante é feito com células de feto, tá? Que ele falou que Covid não existe e morreu de Covid. Então é o seguinte, não dá para levar em consideração o que esse sujeito falou. Já o presidente do TSE comanda 2 processos sobre fake news. Sabe mais do que a gente tudo junto aqui. Isso é uma põe nisso.
A gente está vendo aqui em Maringá, não vamos sair do nosso quintal, não. A gente está vendo em frente ao tiro de guerra, até passei igual hoje de manhã, tinha pouca gente tomando café. E na PR-317, alguém está financiando aquilo. E esse pessoal tem que levar multa, porque eles estão cometendo crime. Né? Isso é crime, você está indo contra a democracia, isso aí é estabelecido, pacificado. Nos Estados Unidos, que é um modelo para muita coisa, né? A gente cita os Estados Unidos como modelo de muita coisa. Agora não pode ir para a justiça? Tem sim. Lá eles estão. Lá, o grande erro do PT, e eu critiquei isso ao longo dos mandatos do PT, foi deixar a impunidade imperar, foi não mexer no judiciário, fazer. Claro que isso depende do legislativo, mas tornar o processo mais rápido e haver punibilidade, coisa que não há no Brasil. E se houvesse punição, você acha que esse pessoal estaria no meio da rua impedindo o paciente indo para o UAU de passar? Não. Gente que sai do serviço quer ir para casa descansar? Não. Então, tem gente cometendo coisa errada e tem que pagar por isso. Não é porque a gente está no Brasil, o Brasil é acostumado. Somos um país não sei o quê, que não tem que pagar sim, e tem que prender e aplicar multa em muita gente sim. Agnaldo Vieira? Está bem dividido também, né? Algumas metade aplaudindo e outra metade abismada com as situações que decorrem das decisões do ministro Alexandre de Moraes. O tom realmente foi de ironia, ele quis comparar as situações vividas pós-eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, como disse o Ângelo aqui, de pessoas interrompendo o trânsito, enfim, fazendo bloqueios. Mas eu acho que as pessoas nos quartéis, aqui no tiro de guerra, apesar de aqui em Maringá especificamente, né, bloquearam a ciclovia, né, e eu não vi nenhum ciclista patriota reclamar tomaram conta do canteiro central, né, e também em frente do tiro de guerra. Mas, por enquanto, ainda pacífica a manifestação. Mas o Alexandre de Moraes está com a caneta, está com a corda toda, ele tem, pelo menos quem votou para o Lula, metade da população está com ele, né? Se você tivesse um país com a sua maioria contrária às suas ações, né? Mas eu sempre disse aqui que o Senado teria que ir lá atrás ter aberto pelo menos um processo de impeachment. Poderia não dar em nada, mas isso frearia algumas decisões dele, porque para quem é favorável a quem ele está dando essas punições, fica fácil. Mas aí, como o Ângelo disse também, né? Quando você sofre alguma injustiça da justiça, aí você fica indignado com essas ações.